Fies, Memphis Depay fez história e ultrapassou os melhores jogadores do mundo na atualidade. Ele teve a provocação do Corinthians ao Palmeiras, tá? Vou te mostrar tudo esse vídeo aqui, um resumão, beleza? Já deixa seu like, seu hype também é muito importante, beleza? Bora lá pro vídeo. Quem foi que normalizou esse absurdo? Desde quando foi normal a gente ter um jogador desse tamanho jogando no futebol brasileiro? Jogando no Corinthians? Senhoras e senhores, que privilégio é ter o maior artilheiro da história da seleção holandesa jogando no meu time. Que privilégio é ver ele jogando no meu país, na Liga do Futebol Brasileiro. Um jogador que não veio pro Brasil pra se aposentar não. Tinha mercado na Europa. Poderia estar em qualquer outro canto do mundo que ele quisesse. Mas ele quis um novo desafio. Se identificou com a história do país, se identificou com a história do clube. E veio em busca de fazer história. No jogo de hoje, na vitória da Holanda por 3-2, Memphis Depay marca 2 vezes. Se tornando agora de forma isolada o maior artilheiro da história desse país. 52 gols na conta. O segundo colocado é Robin van Persie, com 50 gols. Memphis Depay é um pedaço da história do futebol e isso é inegável. E para quem dizia que ele viria a passeio ao futebol brasileiro, Memphis Depay cala a boca dos críticos jogando pelo Corinthians e jogando pela sua seleção. Afinal, Memphis Depay é o jogador com mais gols, mais assistências e mais participações em gols, dentre todos nas eliminatórias da Europa desde 2019. No período foram 14 jogos com 17 gols e 8 assistências. 25 participações em gols em 14 jogos. Senhoras e senhores, Memphis Depay, jogador do Corinthians. Não, realmente, cara, absurdo. A gente acaba... Ficou normal, né? Esse negócio de normalizar. É porque as coisas... Todo mundo se acostuma com tudo, né? A gente se acostuma com tudo na nossa vida. Com uma coisa ruim, com alguma coisa boa. É sempre assim. E em relação ao nosso time também. Tipo, chegou um jogador muito absurdo, o Ronaldo, cara. Quando o Ronaldo chegou no Corinthians, meu Deus do céu, cara. Parecia um sonho, assim. E aí depois se acostumou. Mas é um costume bom, né? É melhor do que se acostumar com um jogador ruim. Ó, Memphis Depay, presta atenção nisso aqui, cara. Vou mostrar pra vocês em relação também à comparação com os grandes da Europa. Envolvendo ali Haaland, o Harry Kane, tá? Que são feras demais, tá? Mas que tem, talvez até melhores opções do que o Depay, mesmo da Holanda. Ao seu lado ali. Pra ficar ali servindo, né? E ainda assim o Depay tá acima desses caras. Olha aqui, ó. 2 jogos, ó. Memphis Depay pela Holanda contra a Polônia e Lituânia. 2 jogos, 2 gols, 1 assistência. 54 minutos para participar de um gol. 2 de 3 grandes chances convertidas. 7 finalizações, 3 no gol. 7 passes decisivos. 1 grande chance criada, 1 falta sofrida. Nota SofaScore 8.5. 2 jogos somados. Excelente nota aí. E aí, ó, o dono da Europa. SofaScore Brasil colocou aqui, ó. Memphis Depay não é só o maior artilheiro da história da Holanda, como vive fase fantástica nas eliminatórias europeias. Somando a última eliminatória com a atual, o jogador do Corinthians lidera em gols e assistências. Olha isso aqui, ó. Memphis Depay é o jogador com mais participações em gols nas eliminatórias europeias desde 2019. Ou seja, 6 anos, né? Os 6 anos aí, ó. Memphis Depay em gols, tá? 17 gols de 2019 para cá. 17 gols, Harry Kane 15, Mitrovic 11, Lewandowski 10 e Haaland 9. Assistências. É o que eu falei assim, melhores companhias ali, né? No caso, o Harry Kane tem um time melhor do que a Holanda, né? A Inglaterra é melhor que a Holanda. Assistências, Memphis Depay 8, Tadic 6. Esse Tadic aqui é o que? Meia? Então, assim, é um cara que tem mais assistência do que meias, né? Meio-campistas. Goretzka, da Alemanha, com 6 também. O Mano Solomon 6 também. E o Hans Van Aken, da Bélgica, né? Com 5. Joga no Brasil. Líder em gols e assistências nas eliminatórias Euro desde 2019. Joga no Brasil. 14 jogos, 17 gols, 8 assistências, 25 participações em gols, 48 minutos para participar de um gol, 6 grandes chances criadas, 61 passes decisivos, nota SofaScore 8.60. E aí faz a gente pensar mesmo, até eu que sou um cara assim que não gosto de bajular jogador nenhum, pode ser quem for, não gosto de bajular, não gosto de passar pano. Tipo assim, você tá jogando bem no meu time, eu vou elogiar, se tá jogando mal, eu vou criticar. Eu acho que o Memphis Depay, ultimamente, está muito pouco participativo nos jogos. Mas aí, isso daqui me faz pensar o seguinte. Cara, é a companhia, cara. É a companhia. Quando o time do Corinthians estava mais encaixado, no final do ano passado e tudo mais, o Memphis jogava demais. Estava participando muito dos jogos, dos lances, dos gols do Corinthians, fazendo gols, né? É importante, cara, naquele trio
com o Yuri Alberto e Garro. Então é um cara, tá aí, ó. Quando ele fez o gol, né, pra ser o maior artilheiro da história da Holanda, que é o gol número 51, não se esqueça desse número, tá bom? Os caras bajulando aqui o Gakpo, né? Os caras estão em alta hoje, ó. Erguendo ele, ó, dando moral pra caramba. A Holanda tem um bom time, né, cara? Uma boa seleção. Vem o Van Dijk aqui, que é um dos melhores zagueiros do mundo, se não for o melhor na atualidade. Dumfries, pagando o pau aqui pro Memphis Depay, que é um jogador do Corinthians, é o camisa 10 do Corinthians, entendeu? E aí o Corinthians provocou, ó. O Corinthians aproveitou a marca histórica de Memphis Depay neste domingo para provocar o rival Palmeiras nas redes sociais. O atacante holandês se tornou o maior artilheiro da história das seleções dos Países Baixos, com 52 gols, e o clube alvinegro usou o número anterior, né, 51, para ironizar o título mundial que o rival costuma exaltar. Título fantasma, né? Na publicação, o Timão escreveu 51 de verdade, em referência ao primeiro gol marcado por Memphis Depay quando igualou a marca. A alfinetada remete ao título de 1951, frequentemente citado pelo Palmeiras como mundial, mas que não é reconhecido pela FIFA como mundial de clubes. Meu Timão também dá aquela provocada, né? Memphis Depay ultrapassou Robin van Persie e se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro da Holanda. Tá aqui, ó. E também motivando você a comprar a camisa do Corinthians do Memphis Depay na Shop Timão, tá? Se você tiver condições aí, vai lá. E falando em companheiros do Memphis Depay, falando sobre essa companhia do Memphis Depay, ele pode perder aí 3 companheiros futuramente. Tá, ó. O Corinthians avalia a permanência de Romero, Maicon e Thales Magno. E aí eu tenho 2 pontos aqui, tá? O Corinthians terá que definir nos próximos meses o futuro de 3 jogadores com contrato até dezembro. Tá acabando, estamos em setembro já. E setembro tá querendo passar rápido, cara. Angel Romero, Maicon e Thales Magno. Todos podem deixar o clube ao fim da temporada. Entre eles, Maicon é quem tem mais atuado. Atuado mais. É verdade, o Maicon estava encostado ali, lesões e tudo mais, a torcida não queria que ele atuasse. Começou a entrar, começou a jogar bem o filho da mãe. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que vem sendo titular sob o comando do Dorival Júnior, e até marcou gol contra o Vasco. O Maicon, assim, ele não tá arrebentando, ele não tá fazendo partidas incríveis. Ele tá jogando bem. Ele tá voltando a ser um cara importante no meio campo do Corinthians. Ele não tá sendo só ali, só um fantasma que fica ali no meio do campo, ninguém vê o Maicon, né? Não, ele tá sendo importante. A gente não sabe se encaixou realmente ali, se ele tá bem mesmo, ou se, sei lá, foram só alguns jogos e que vai voltar à normalidade, infelizmente. Daquela normalidade do Maicon que tava desagradando a torcida, né? Já Thales Magno, vinculados ao New York City, também depende de uma negociação, uma nova negociação. Romero, contratado em 2022, tem a situação mais simples, mas perdeu espaço no elenco para os jovens Kaique e Guinegão. Pois é mais tranquilo ali com o Romero, mas o Romero perdeu espaço realmente com o Dorival. Enquanto isso, a diretoria prioriza a renovação de outros atletas que também têm vínculo até o final do ano. Os casos de Gustavo Henrique e Fabrício Angileri estão em andamento com conversas bem encaminhadas para a permanência. E aí tem uma questão aqui, cara, que é o seguinte. Tem 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, o Corinthians não pode simplesmente se desfazer desses jogadores porque não tem como contratar mais. Não tem como contratar reposição, porque aqui, ó, esse comentário, ainda está avaliando, é tchau para todos. Mas pensa comigo aqui, se der tchau para todos esses jogadores, vai fazer o que para repor? Ainda tem que acertar as pendências, que não são fáceis, a gente está vendo aí, para que possa voltar a contratar normalmente. Enquanto isso não acontece, você se desfazer de jogadores assim é muito perigoso. Agora, se você quiser apostar, vamos lá, vamos mudar nossa filosofia aqui para a gente reorganizar o Corinthians. Eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos com essa diretoria. Eu não sei, tá? Não me parece ser um modelo que eles costumam seguir. Se fosse, cara, seria muito bom pro Corinthians, pro clube. Que é o quê? Ó, esses jogadores aqui ganham muito dinheiro e jogam muito pouco. Pouco em quantidade e em qualidade. Então o que a gente vai fazer? Vamos nos desfazer desses jogadores realmente, porque não vai fazer muita diferença, tecnicamente, pro clube. E vamos apostar nos jovens. Então vamos dar oportunidade pro Guinegão, vamos dar oportunidade mais pro Kaique e para os outros atacantes da base que se destacarem. Tá? Então, Thales Magno e Romero não vão fazer tanta falta. Aí tira os 2. Aí você... o Maicon. Não, o Maicon também, enganação, aquela coisa toda. Tira o Maicon também. Tem que subir o jogador da base em potencial para ficar ali, ter oportunidade, né? Rodando o elenco e tudo mais. Ou, quem sabe, até sendo titular.
Aí tira o Maicon. Aí vem o jogador da base. E aí também na questão do Gustavo Henrique. Sobe um zagueiro da base. Tudo tem o ônus e o bônus. Muito jogador da base deixa o time muito jovem, mais rápido, com mais gás, até com mais raça. Mas deixa mais imaturo. Tá? É perigoso. Mas ao mesmo tempo é uma aposta válida. Principalmente para o clube do Corinthians que não tem como contratar, está com muitas dívidas e aí precisa dar uma enxugada na folha salarial também, cara. Isso é uma realidade. O Romero ganha muito dinheiro, o Maicon, o Thales Magno ganham muito dinheiro para jogarem realmente muito pouco. Questão de quantidade e qualidade. O Guinegão e o Kaique, em pouco tempo mostraram que podem ser, não a solução, mas que, pô, melhores opções que jogadores. Pelo menos estão sendo, né? Eu sempre gostei do Romero, sempre gostei do Thales Magno, mas também não vou ficar passando pano para um cara que tá jogando nada, né? O Romero é aquele cara que eu sempre falei, de flerte. Ele vai jogar bem um período ali, vai jogar muito bem, isso é muito importante, vai meter gol todo jogo, daqui a pouco ele para, some, desaparece, não faz mais gol, não faz mais nada. O Romero é meio assim, desde que chegou no Corinthians, desde 2014. Aí ele saiu, voltou a mesma coisa. Não é um jogador consistente. Mas quando ele tá em boa fase, a fase dele é muito boa. Ele faz gol todo jogo. Decisivo, não decisivo. Quando é ruim, esqueçam, ele nem pega na bola, tá? Mas quero que você comente a opinião de vocês, tá? A gente tem o Memphis Depay que tá em alta. Na Holanda, no Corinthians não está em alta. E a gente vê que é muito por conta das companhias, né? Do entorno dele ali. Que acaba desqualificando o jogador, esse potencial aí que a gente tá vendo fazendo história na seleção da Holanda. E o Romero, Maicon, Thales Magno, Henri Lery e o Gustavo Henrique, com essa situação de renova ou não renova, né? O Henri Lery precisa renovar, o Henri Lery é bom jogador, tá? Gustavo Henrique já tem um pé atrás com o Gustavo Henrique, acho lento, tá? Meio inseguro também, mas que faz gol e acaba enganando muita parte da torcida, né? Tipo assim, pô, o Gustavo Henrique tá fazendo gol. Pô, mas ele é zagueiro. Contrata ele como centroavante, então. Entendeu? 40 minutos do segundo tempo, coloca o Gustavo Henrique na área. Porque zagueiro mesmo ele não tá sendo muito bom, não. Isso é verdade. Nem ele, o André Ramalho, nem o Kaká, nem o Félix Torres. Enfim. Como é que baixa a opinião? Deixa seu like, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!